Pela primeira vez na nossa bancada, vereador de Belo Horizonte, Elton Júnior, do PSD. Seja bem-vindo à 98 News. Ótimo dia, vereador. Guilherme, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Estou muito feliz, muito satisfeito. O estúdio novo ficou muito legal. Eu espero que esse canal aqui sirva para sempre estar informando a população e colocando política na mesa das pessoas diariamente. Não, isso a gente pretende fazer. Tudo que tiver projeto, ideia, coisas da cidade, aquilo que movimenta a vida do cidadão, e a gente pretende fazer isso aqui, certamente teremos esse espaço aberto. Vereador, quero começar conversando com o senhor. Eu vou tomar a liberdade de chamá-lo de você, tá? Fica à vontade. Porque a gente está em meio a uma negociação bastante importante para a cidade, que é sobre a greve dos professores. Ao mesmo tempo em que temos esta categoria que está se manifestando muito criticamente sobre o prefeito Álvaro Damião e sobre até agora não terem encontrado um ponto de interseção para que a greve seja interrompida, outras categorias, 13 segundo a prefeitura, estão aprovando a proposta que vai ser levada para a Câmara de exatamente aceitar 2,49% e as outras condições de reajuste. Como é que isso está sendo recebido na Câmara, vereador? A discussão, de fato, vai ficar isolada só na educação e, de fato, há algum consenso mesmo entre os outros servidores com as categorias com quem vocês acabam conversando por serem esse eco para amplificar as pautas na casa? Então, Guilherme, a legitimidade maior da negociação é sempre... A legitimidade maior da negociação é sempre do sindicato. Então, a gente já tinha algum contato com algumas categorias, mas o sindicato estava conduzindo de maneira inicial, porque é quem tem que fazer isso de fato, né? Sentando com a prefeitura, chegando nos acordos que estão necessários. E a notícia que a gente tem é que, de fato, a maioria das categorias já está contemplada dentro das condições que foram colocadas. Falta resolver uma prioridade muito importante, que de fato são os professores. E que está num nível agora de situação que tensionou demais. Então, esse é o momento que a Câmara de Vereadores está atuando para distensionar o negócio. Por quê? Não dá para ficar nessa perspectiva de que o prefeito é inimigo dos professores, os professores são inimigos do prefeito, a população não entende nada, eu quero levar o meu menino para a creche e não está funcionando. Então, eu tenho atuado, eu tenho visto que outros colegas vereadores também, para distensionar esse momento, porque, de fato, cara, os professores são a categoria mais importante que a gente tem. Uma das mais, né? Competindo ali pau a pau com a saúde e que ocupam uma grande porcentagem dos servidores que nós temos na prefeitura. Hoje, quase 40% do que a gente tem de folha de pagamento é profissional da educação. E eu coloco isso não com uma perspectiva de gasto, porque educação não é gasto, cara, é investimento. A gente tem que, de fato, gastar muito com isso mesmo. Mas eu digo também que nós precisamos resolver essa questão com o maior grau de urgência possível para que a vida volte à normalidade, entendeu? É muito justa a demanda dos professores, mas temos que também pensar na situação fiscal da prefeitura, na saúde financeira, para que tudo que seja comprometido seja, de fato, entregue. Olhando exatamente pela saúde fiscal da prefeitura, e nós estamos chegando para o segundo ano seguinte em que a prefeitura está indicando déficit. Fazer a discriminação aqui, claro, de que no primeiro ano o prefeito Fuad Noman, em memória, o prefeito mencionou que haveria no projeto de lei, não haveria déficit, mas depois dessa recomposição foi possível de ser feita. Agora as contas para esse ano estão um pouco diferentes, vamos precisar acompanhar até a parte final. Olhando pelo acompanhamento de gastos feitos pelos vereadores, hoje temos condições da prefeitura acordar e garantir percentuais nessas bases, ou vocês estão olhando com algum temor de que as contas não estejam no melhor momento possível, vereador? O que acontece, Guilherme? Eu sou gestor público de formação, você sabe. Como é que as finanças públicas funcionam? A gente fixa as despesas, porque a gente já sabe que nós temos que gastar, e estima as receitas. Então, de fato, é uma estimativa. Pode ser que a receita ela surpreenda e venha a mais do que a gente está esperando, pode ser que ela venha um pouco abaixo. Então, para definir percentual de reajuste, é importante, na minha concepção, ser até um pouco mais conservador. Porque se eu estimo um reajuste que seja mais comedido, eu consigo, dentro do exercício, ter um certo manejo para cumprir a minha palavra. Porque senão eu me comprometo com um reajuste que está muito acima do que eu consigo, e aí se na minha receita estimada ela não vem como eu estou esperando, e que de fato já tem uma previsão de algum tipo de déficit, aí sim, a coisa vai para um lado que não é agradável, que é pouco o cara prometeu e não conseguiu cumprir. A gente tem acompanhado as finanças da prefeitura. Obviamente, quem tem a maior legitimidade para falar disso é o secretário de Planejamento, claro, que está por dentro quase que diariamente sobre o processo. Mas, na nossa concepção, é melhor ser mais comedido, entendeu? Para, de fato, não prometer algo que não pode entregar.
Queria mudar um pouquinho de assunto, vereador, e falar sobre mobilidade e falar um pouquinho sobre ônibus aqui na capital mineira. E aí eu queria repercutir uma agenda que o senhor esteve presente na semana passada, da Comissão Especial de Estudos dos Contratos dos Ônibus, que teve uma falta importante dos representantes do transporte coletivo aqui de Belo Horizonte, né? Só o sindicato que representa aí os suplementares esteve presente nessa reunião e uma das demandas, uma das reclamações foi justamente sobre a diminuição do valor do quilômetro rodado aqui em Belo Horizonte, falta de subsídio. Como que o senhor está enxergando essa situação, pensando que a gente está em meio à discussão de um novo contrato de ônibus aqui para BH? Laura, bom dia para você. Então, a comissão da Câmara que está assinando o novo contrato, ela tem feito um trabalho muito importante nesse momento, que é o quê? De fatiar o contrato todo antigo e ir discutindo etapa por etapa o que tem funcionado e o que não tem funcionado. Só que para isso é importante que a gente dialogue com diversos atores que estão compondo esse cenário. E aí, as empresas de ônibus do transporte convencional, elas têm uma pré-indisposição grande com o trabalho da Câmara. Não sei se é porque a gente fiscaliza muito, se é porque a gente perturba, se é porque a gente manda requerimento mesmo. Só que eles não têm tido uma boa vontade em colaborar, tanto no subsídio de informação, quanto com a presença, quanto com as informações que a gente necessita. E isso tem sido um processo muito complicado, porque, de novo, é um arranjo que só funciona quando todo mundo está imbuído no mesmo sentido ali. Então, a Câmara, a Prefeitura, o transporte convencional, o suplementar, tem que estar todo mundo no mesmo esforço para gerar o resultado que a gente precisa. O suplementar, por exemplo, é uma categoria super importante para a cidade. Eles fazem um transporte que é um pouco diferente, né? Com rotas menores, em destinos mais periféricos da cidade, mas que conseguem entregar agilidade e preço para a população, que é muito importante. Então, no meu bairro mesmo, que é lá na região do Barreiro, tem uma rota que é feita pelo Suplementar 33 e que, de novo, eles não têm tido acesso aos mesmos, não vou dizer direitos, mas às mesmas condições que outros empresários de ônibus têm. Então, isso para nós é muito complicado e a comissão... Por exemplo, o subsídio é negociado separado deles em relação ao subsídio, aquele montante de mais de 600 milhões de reais que vai para as empresas, né? Exatamente, negociado em separado e que é extremamente prejudicial porque a rotina do suplementar não é a mesma rotina de um empresário de ônibus. Às vezes é uma família que financiou um veículo que está ali pagando prestação, que às vezes o próprio chefe da família ou contrata alguém ou ele mesmo conduz o veículo. Então é uma rotina diferente economicamente falando e que precisa também ser respeitada porque a cidade cresceu demais. Nós temos hoje rotinas de trânsito que estão bem complicadas. E se a gente não pensa em formas alternativas de transporte, até mesmo com o suplementar que é menor, que é mais ágil, que vai em locais que um ônibus convencional tem dificuldade, a gente não consegue avançar. Então, o trabalho da comissão é de quê? É de preparar esse terreno para que quando chegar o momento de fato de efetivar um novo contrato, a gente tenha em mãos um norte jurídico para que a coisa funcione. É bom deixar claro para a população que a Câmara não faz o contrato. Eu não sou Poder Executivo, não sou a Prefeitura. Mas é importante que passe por nós essa normativa que dê para a Prefeitura uma orientação, falar o que a população espera que tenha no contrato é isso aqui. É um contrato que dê conta desses critérios. E aí o senhor falou sobre essa... Eu vou tomar a liberdade também de chamar de você, porque senão favor, vou ficar só eu aqui chamando. A gente deve ter quase a mesma idade para chamar de você. Então, tudo bem. Mas aí você tinha falado sobre essa pré-indisposição, né, das empresas de participarem desse diálogo. E aí, como que fica pensar num contrato, fazer esse debate se as empresas não estão presentes também nesse diálogo? Então, nesse ponto, eu dou pontos para a Câmara de Vereadores porque a gente é muito insistente. Então, de fato, em algumas audiências eles não estiveram presentes, mas agora a gente está começando, por exemplo, um trabalho de visitar as empresas. Então, a gente está indo até eles, não só para averiguar as condições de funcionamento dos veículos, né, de conservação, manutenção, zeladoria, mas também avaliar o espaço das garagens, como é que está acontecendo. E é aquilo, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Para nós, é um trabalho que é um pouco mais árduo, mas que nós temos que fazer. Então, já foram visitadas 2 garagens de ônibus, da prefeitura não, né, das empresas, e que, foi uma comissão grande de vereadores, assessores, a prefeitura também, com a Secretaria de Governo, acompanhou esse processo para que a gente consiga, enfim, chegar na informação que a gente precisa. Nesse ponto da conversa, é literalmente informação. Eu preciso saber o que está funcionando, o que não está funcionando e por quê, para que isso esteja normatizado no instrumento que norteie uma nova concessão. E a gente já teve um direcionamento bom da prefeitura que, de fato, não teremos um aditivo. Será desenhado uma nova modelagem, o secretário já afirmou isso e é importante que a gente vá por esse caminho, de fato, porque o atual modelo já mostrou que tem muitas falhas e que precisam ser resolvidas. Última eleição teve uma discussão junto a esse processo que era o seguinte: devemos ou não devemos colocar dentro do contrato todos os serviços, né?
Vou mencionar alguma das propostas que estava por lá. Não, bilhetagem vai ficar separado, a gente vai colocar uma empresa que vai fazer isso e não vai ficar a cargo das empresas de ônibus. Conservação e manutenção dos ônibus, nós vamos subcontratar ou fazer um contrato separado de quem é uma oficina mecânica e quem fará a manutenção. Os senhores já têm consolidados, vereador, que ideia devam ter ou não? Ainda isso não tem martelo batido. Guilherme, é quase um consenso que separar os serviços é importante. Então, o que é isso? Se de fato está dividido garagem, bilhetagem e os outros modelos, a gente consegue ter um avanço porque não tem um conglomerado que junte todo esse poder na mão de uma pessoa só. E aí, em caso de descumprimento, eu consigo interromper parte do serviço. O que eu estou dizendo? Se o ônibus é seu e a bilhetagem é da Laura, eu estou com problema da bilhetagem, eu consigo talvez trocar ela e mais manter você. Então, fragmentar isso é de fato importante. Qual que é o desafio? Como fazer? Porque nós estamos falando de uma capital, entendeu? Não é uma cidade do interior que tem uma frota pequena, que tem serviços de garagem menos robustos, né? Belo Horizonte é muito grande. Então, se você vai fatiar isso, você tem que encontrar pessoas que tenham condição de entregar, que não é a coisa mais trivial do mundo. Mas se for só o desejo da Câmara de Vereadores e dos especialistas que nós temos consultado, fragmentar é o caminho. De uma maneira ou de outra, subsídio será necessário, vereador? Eu imagino que sim. Porque olhando para o mundo inteiro, não tem quase nenhum modelo de transporte que a gente conhece que não utilize uma parcela considerável de recurso público para poder subsidiar o sistema, entendeu? Mas, obviamente, subsídio com regramentos bem claros, definidos e com entregas visíveis à população. Não dá para destinar dinheiro público sem saber exatamente qual está sendo a entrega que nós estamos tendo. Ainda falando sobre mobilidade, mas saindo um pouquinho do assunto ônibus, ciclovia na Avenida Afonso Pena. Obra que está paralisada desde abril do ano passado. Recentemente, você esteve presente nessa Comissão de Mobilidade Urbana, né, que debateu justamente a paralisação dessa obra na ciclovia. A partir dos debates que estão acontecendo na Câmara, como que você avalia que vai ser o futuro realmente dessa obra? Porque ela não foi muito bem vista pela população. Dentro da própria Câmara, existe aí um debate se ela é viável de acontecer, se os resultados dela vão ser positivos. Como que está esse debate nesse momento? Então, Laura, a ciclovia da Afonso Pena é um problemão e que eu fico muito triste que tenha sido judicializado. Porque tem coisas que... eu não sou daqueles que vai defender que o STF está numa ditadura, nada disso. Mas tem coisas que são da rotina do executivo, sabe? É o prefeito que tem a legitimidade para poder gerir a cidade. Então, se estava ali definido que fosse feito na ciclovia, isso acordado em plano diretor e a coisa fluindo, ir parar na justiça não é positivo. Não por conta da justiça em si, mas por conta da paralisia decisória que isso incita, entendeu? Então, eu não consigo, nesse momento, dar uma resposta positiva. Se vai ser feito, se não vai, porque quem vai definir isso agora é a justiça. Uhum. E aí, qual a legitimidade que o judiciário tem para poder apontar um direcionamento que seria da rotina da própria cidade? Então, a gente lamenta muito que tenha sido esse o desfecho. Obviamente, eu entendo os dois lados, entendo o cidadão que ficou insatisfeito porque acha que não deveria ter uma ciclovia ali. Eu entendo também os ciclistas que acham que deveria ter uma ciclovia porque isso fomenta outro modal de transporte e é positivo para a cidade. Mas isso tinha que ser questão nossa, sabe? É aqui dentro de casa que a gente resolve, não tinha que ter parado na justiça. Nós estamos conversando com Elton Júnior, vereador do PSD na Câmara Municipal. E, vereador, quero perguntar uma agora da sua participação numa outra comissão, que é a de Administração e Segurança Pública. Tem um cenário mais nacionalizado de um debate que é termos as guardas municipais, e agora está com mudanças de nomenclatura, de ser polícia municipal, juntadas a um modelo de segurança integrado, com as já existentes polícias militar, com a Polícia Civil, com outros órgãos que atuem, seja na repressão, seja na investigação. No caso de Belo Horizonte, o senhor vê condições para que a Guarda Municipal, com o efetivo que tem, com as condições que tem hoje, e do ponto de vista, inclusive, de financiamento, né, para contratar mais pessoal, para mudar o armamento, caso isso seja necessário e eventualmente isso aconteça, para mudar o seu escopo, o senhor está entre aqueles que defendem que Guarda Municipal serve mesmo para patrimônio, para lidar com questões diferentes dessas outras entidades? Então, Guilherme, a gente tem observado no Brasil inteiro uma rotina em que o município tem assumido um maior protagonismo na rotina de segurança, que não era o que a gente tinha antes.
Antes quem cuidava de segurança era o governo do estado, o governo federal ajudava residualmente, mas a parte mais desculpa, a parte mais robusta mesmo quem fazia era o governo do estado. E eu não vejo isso com maus olhos. Por quê? Você me conhece, cara, eu sou do time que quer resolver. O que não dá é pra gente deixar a população refém de qualquer tipo de insegurança que está acontecendo, seja no âmbito público, seja no âmbito da sua segurança pessoal ali de casa também. E aí, falando de Belo Horizonte especificamente, a Guarda Municipal de BH é uma das melhores do Brasil. Eu conheço pessoalmente o comandante Júlio César, que é quem faz o cuidado lá da tropa inteira, e eles têm um nível técnico absurdo, sabe? A gente até hoje não teve, em Belo Horizonte, é uma guarda que já utiliza armamento de fogo há muito tempo, não teve nenhum incidente em trabalho, o número é 0. Obviamente, fazer toda a rotina de segurança demanda o que você falou, demanda mais investimento, demanda atualização de serviços, equipamentos, treinamento, e que gradativamente pode ser incorporado. Então, a minha resposta é sim, a Guarda Municipal de Belo Horizonte dá conta, mas de maneira gradativa. Não pode, de uma hora para outra, mudar toda a rotina de segurança para a Guarda Municipal, porque não vai funcionar. E, obviamente, trabalhando de maneira harmoniosa com as outras forças de segurança. Não dá para ter uma rivalidade entre Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar. Cada um tem a sua função ali, e a ideia é que tenha mais gente preocupada com a segurança pública das pessoas. Em última instância, todo mundo mora na cidade. Ninguém mora na União, ninguém mora em outros lugares, né? Sou mineiro, mas antes disso, moro em Belo Horizonte. Nós conversamos com o vereador Elton Júnior, do PSD, vereador aqui da capital. Vereador, é só a primeira, tá? A gente espera que o senhor volte, que tratemos mais de outros assuntos da cidade, de assuntos importantes, de integração entre boas propostas e daquelas que são árduas também de lidar. A cidade vive das duas coisas, mas é bom ter aqui quem está com olhares atentos e discutindo a cidade. É o propósito que a gente está carregando aqui na nossa 98 News. Ótimo dia. Obrigado, vereador.